A paz do Messias, chamado Cristo Jesus, para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E eu já convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 21º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Eclesiásticos, capítulo 8. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Obedeça às ordens do rei, porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele. O rei pode fazer tudo o que quiser. Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada. O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz. Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá. Enquanto você, meus irmãos e minhas irmãs, obedecer às ordens de Deus, os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus Cristo, o Messias chamado de Cristo Jesus, nada pode lhe acontecer. Porque Ele te ama, Ele te protege, Ele te livra de todos os males desta vida. A pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa, mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode contar nada do que vai acontecer amanhã. Somente Deus, o Messias chamado Cristo Jesus, o Todo-Poderoso, quem pode te revelar as coisas e quem pode te contar e te mostrar o que vai acontecer amanhã. Porque o amanhã só pertence a Ele. Ele sabe de tudo, vê tudo e todos. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar da morte. Um dia iremos morrer, o nosso corpo irá virar pó mais uma vez. Mas o nosso espírito, o nosso fôlego de vida irão para Deus. Se não fosse assim, o Messias chamado Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, ele não teria dito para o homem, o ladrão na cruz, para não dizer outro nome. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Então, o Filho do Homem disse, o Messias chamado de Cristo Jesus disse para ele: em verdade, eu te digo que ainda hoje você irá comigo para o paraíso.
Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam, dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas mais. Na volta do cemitério, notei que eram elogiadas. E isso na mesma cidade onde havia feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem: se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem. Mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como uma sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus, mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo, mas vezes os bons são castigados e não os maus, e os maus são premiados e não os bons. É o que digo. Isso também é ilusão. Por isso eu estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos. A vida que Deus nos deu neste mundo. Mas não se enganem vocês com essas palavras, porque aqui está escrito dessa maneira. Ele entendeu que era melhor para ele farrar, curtir, se embriagar, se divertir. Mas o Messias chamado Cristo Jesus, ele veio e disse para os seus discípulos: não fiquem preocupados com as coisas do mundo, pois a vinda do Filho do Homem virá e cairá sobre todos nos quatro cantos da terra. Portanto, vigiem, fiquem espertos, para que quando esse grandioso dia de Deus, quando ele vier, não peguem vocês de surpresas nas farras, nas orgias, nas bebedeiras, nas baladas, nas prostituições, nos roubos, nos adultérios. Não façam isso. Está escrito em Lucas capítulo 21, do versículo 34 adiante. Vocês leiam lá que vocês vão entender. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz, por mais que a gente se esforce. Nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas, na verdade, eles também não entendem. Aleluia. Glória a Deus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ficar esperto e esperando o Messias voltar.
para nos buscar. Chega de se iludir. Chega. Temos que ser espertos. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.